E nós vamos conversar com o professor de Relações Internacionais e Economia da Federal do ABC, integrante do Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil, Giorgio Romano. Bom dia, Giorgio. Bom dia, Glauco. E ouvintes da Rádio Brasil Atual, TVT e todos que nos estão assistindo. Giorgio, ontem várias cidades da Ucrânia, inclusive a própria capital Kiev, acabaram sendo alvos de ataques com mísseis ali no período da manhã, uma informação que acabou sendo confirmada depois pela imprensa internacional e, segundo as autoridades ucranianas, ao menos 8 pessoas foram mortas e 24 ficaram feridas nos ataques. Como é que você vê mais esse episódio da escalada, né, da guerra na Ucrânia, que já se arrasta há alguns meses, desde fevereiro desse ano, de ódio? Sim, inclusive, Glauco, eu estava vendo agora que hoje, pelo segundo dia, né, os ataques com mísseis de longo alcance continuaram. Aqui é uma escalada, né, e que exige agora um esforço concentrado para evitar o pior, né? Acontece que você tem esses ataques à Crimeia, não foi a primeira, né? Houve um atentado à ponte que foi construída logo depois da anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. A Rússia construiu uma ponte que liga diretamente a península ao território russo. E Crimeia era considerado, na prática, uma página virada, né? Embora não reconhecida, a anexação não foi reconhecida por praticamente nenhum país, inclusive a China nunca reconheceu, mas, de fato, era considerado território russo. E, portanto, essa ideia de atacar a Rússia na Crimeia, né, com esses atentados, isso causou uma reação muito forte por parte da Rússia. E, de fato, é uma escalação que impede qualquer avanço ou qualquer retomada das negociações. Veja, a invasão, ele evidentemente é totalmente ilegal, né? Ele fere o princípio da da integridade territorial, né? Ele uso da arma sem nenhuma autorização das Nações Unidas, sem que houvesse uma ameaça direta ao território russo que justificasse, né, com o direito de retaliação. Então, mas, uma vez que a gente está em guerra, né, pior que uma escalação que pode até levar ao uso de bombas atômicas táticas, é uma paz, por mais injusta ela pode aparecer. Você tinha uma reação forte da própria Ucrânia, depois muito evidentemente ajudado com todos os armamentos que estão recebendo, não só armamentos, também ajuda financeira, dos países da OTAN, particularmente Estados Unidos e o Reino Unido. Mas uma paz significa alguma concessão, né? Então, você pode imaginar, depois que a Rússia entendeu que não tinha condições de derrubar o governo Zelensky, que foi um objetivo declarado explicitamente no início do governo, depois que entendeu que havia, sim, uma grande resistência, portanto, a ideia de, enfim, de certa forma, ocupar o país inteiro, colocar um regime pró-Rússia, etc., não seria possível, né? Aí a Rússia mudou seu foco, focando naquelas regiões, que são os 20% do território, que ficam na parte leste, onde de fato tem historicamente a maioria da população se identifica com a Rússia, são muito da etnia russa, a própria Rússia já começou a destruir passaportes e toda uma região onde tinha uma guerra, praticamente uma quase guerra civil desde 2014, e é conhecido como Donbass.
São duas repúblicas que tinham se declarado independente, Donetsk e Luhansk. Então, se a Rússia se concentra nessa região, né, aí com a justificativa que seriam povos russos que estavam sendo atacados, e de fato houve em 2014, quando começaram os chamados acordos de Minsk para pacificar a situação, havia uma promessa, inclusive, de uma maior autonomia, com eleições regionais, etc. Isso nunca aconteceu. Então, teria aí alguma justificativa e poderia-se imaginar exatamente, já que a Rússia, então, focou mais, limitou seu escopo de ação, que você poderia fazer uma negociação, iniciar uma negociação difícil, que seria você, de fato, a Ucrânia abrir mão de Donbass e, em troca, por exemplo, o resto da Ucrânia, que é 80% do país, poderia, por exemplo, se integrar na União Europeia, e sem entrar na OTAN, mas com garantias de segurança dos países da União Europeia. Então, isso era possível e imaginável. Acontece que isso não é entre os Estados Unidos e do Reino Unido. Eles querem radicalizar, eles querem aproveitar dessa guerra para enfraquecer a Rússia, e com isso também isso tem que ser visto à luz desse confronto, inclusive com a China, que a Rússia se torna cada vez mais um aliado da China, que é a única forma dela continuar, enfim, participando, não podendo mais vender energia para a Europa, tem que vender para alguém, principalmente para a China, por exemplo. O mesmo vale por tecnologia, etc. Então, ao invés de procurar uma saída, evitar a escalação, porque aí o que acontece é que os Estados Unidos e o Reino Unido estão dando a ilusão ao Zelensky que ele vai ter as armas suficientes para praticamente derrotar a Rússia, que é impossível. Porque é impossível porque a Rússia é a segunda maior potência nuclear, ele é uma potência militar muito forte, apesar de todos os problemas que enfrentou na Ucrânia, e, portanto, a ideia é que você não precisa de negociação, que você simplesmente pode mandar os russos para casa, isso é uma ilusão pelo simples fato que para o Putin isso seria uma derrota pessoal muito forte, e isso levaria, inclusive na própria Rússia, já começaram a ter essas abertamente vozes mais radicais que criticaram Putin, que deveria ser mais duro, etc. E, portanto, se você pressiona dessa forma a Rússia contra a parede, com a ilusão que você poderia militarmente obrigar a Rússia a se retirar não só da Donbass, não só das áreas que invadiu a partir de 24 de fevereiro desse ano, mas também da Crimeia, essa ilusão faz com que você joga a Rússia contra a parede, e a Rússia vai usar todas as suas armas, e inclusive armas táticas nucleares, que seria um desastre total, não só para a Europa, mas também para o resto do mundo. E, portanto, a única forma agora de evitar essa escalação seria movimentos na Europa, particularmente na Europa continental, se dissociando dessa radicalização por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido, e colocar para os Zelensky claramente, por exemplo, esses atentados à Crimeia não faz o menor sentido, porque não há como ganhar militarmente. E então você deveria se limitar à defesa de todas as áreas que não incluem a Donbass, e iniciar imediatamente as negociações para chegar a uma paz. Então, essa situação que estamos hoje é muito triste de ver tudo isso, as reflexões, os impactos na Europa são gigantescos, você tem aumento, sobretudo pela questão da energia. A Rússia atacou no momento que petróleo e gás ainda são uma arma central
a Rússia tinha feito já há alguns anos uma aliança com os países da OPEP, o chamado OPEP+, né? E, portanto, ele tem essa influência muito grande, e a curto prazo, a Europa não tem muita alternativa, portanto os preços aumentam muito, isso gera um problema distributivo gigantesco na Europa, né? Essa ideia das sanções fica mais uma vez comprovado que sanções não mudam, né? Não mudam o comportamento do agressor, ele não atinge as elites dos países envolvidos, ele atinge os trabalhadores, tanto da Europa, da Rússia como da Ucrânia, e as oligarcas eles têm por onde fugir. Por enquanto seria isso a situação, que pode no inverno chegando na Europa agravar muito, com graves conflitos sociais. E aí vamos ver até que ponto a Europa insiste em apostar simplesmente, em não negociar, apostar na possibilidade irreal de uma vitória somente militar sobre a Rússia. Inclusive, Giorgio, atualizando aqui o episódio que você citou no início da resposta, as forças russas de fato lançaram outra rodada de ataques com mísseis em todo o território na Ucrânia na manhã de hoje. Eles foram lançados de 2 porta-aviões por volta das 7 horas da manhã no horário local. Agora, pegando esse gancho, Giorgio, justamente dessa proximidade do inverno que deve aprofundar ainda mais uma crise energética que já é real no continente europeu. Você acha que isso, aliado a outros fatores também, como uma extensão muito grande já desse conflito, podem fazer com que a Europa mude a sua posição? Porque até agora a União Europeia tem sido muito aliada aos Estados Unidos e também ao próprio Reino Unido, né, na sua conduta mais beligerante em relação à Rússia, não abrindo espaço para uma negociação mais efetiva, né, nem do ponto de vista discursivo, inclusive. Você acha que isso, o alto custo humano, o alto custo econômico também, não só para os envolvidos, mas para todo o continente, podem provocar essa mudança de postura proximamente, George, ou isso ainda não está no horizonte? Bom, o motivo pelo qual o Biden está radicalizando, nessa ideia de enfraquecer a Rússia e colocar essa ilusão para Zelensky que ele pode ganhar militarmente sem nenhuma negociação, tem a ver com as eleições nos Estados Unidos para o Congresso, que são daqui a 4 semanas. Porque aí é uma pauta onde o Biden então pode aparecer forte. Os americanos ainda gostam de imaginar que eles que são que mandam no mundo, e, portanto, isso é uma pauta que interessa à política interna dos Estados Unidos. Pode ser que depois das eleições dos Estados Unidos, talvez haja menos interesse em radicalizar. Se bem que, do outro lado, quem está ganhando rios de dinheiro com essa guerra não são só as empresas de petróleo e gás, mas também as empresas do chamado complexo industrial militar, que é muito forte nos Estados Unidos, mais de 60% dos armamentos da Europa são comprados de empresas americanas, e agora com o aumento forte do orçamento militar por parte da Europa, significa mais dinheiro para os americanos, para essa indústria, e também é parte da substituição do gás e petróleo da Rússia passa pelos Estados Unidos, que também é uma entrada para os Estados Unidos. Então, essa é uma questão. A outra questão é que, de fato, como você falou, mesmo na Inglaterra, a situação econômica está gravíssima, o governo está com uma condução liberal péssima, que só agrava a situação, e pode haver, mesmo na Inglaterra, alguns movimentos surgindo,
E na Europa continental, na verdade, a situação é muito complexa. Há grandes diferenças entre os países, onde alguns países, tipo Polônia, mas também na Alemanha, grande parte da população, eles têm uma, enfim, identificação muito forte, sobretudo a Alemanha se sente muito traída, porque fizeram durante mais de 40 anos esses acordos com a Rússia, que no 24 de fevereiro foram simplesmente rasgados, e, portanto, é diferente que outros países onde, por exemplo, mesmo na Itália, você tem mais forças políticas que estão querendo, colocando na pauta. Eu estava assistindo ontem a televisão italiana, onde tinha toda uma reportagem, muita gente falando é preciso agora negociar. Então, há sim um debate na Europa continental. Não é verdade que é tudo a mesma coisa, que todo mundo fala a mesma língua, que todo mundo está subordinado aos Estados Unidos. Isso também é uma simplificação grotesca. Há debate sim. O problema é que se há esquerda democrática, o centro democrático, os pacifistas, não toma essa decisão, quem vai levantar a bandeira de negociação contra a pobreza energética é a extrema-direita. Na própria Itália, que é do governo Draghi, e a chegada de um governo de extrema-direita, liderado pela Giorgia Meloni, é um reflexo direto dessa guerra. E isso pode acontecer em outros países também. A extrema-direita, que estava na defensiva durante o Covid, que tinha perdido seu discurso, que estava, enfim, enfraquecendo na Europa, ou em todos os países da Europa Oriental, praticamente, está voltando com força diante dos conflitos distributivos que estão sendo provocados pelo aumento dos preços de energia. De outro lado, é um problema que para negociar, para dançar tango, precisa de dois. Então, se há um problema a resolver no Ocidente, há também um problema a resolver na própria Rússia, porque um dos objetivos principais do Putin com a guerra é se manter no poder. A Rússia faz 10 anos que não está crescendo, não está participando da corrida pela quarta revolução industrial tecnológica, está com um PIB inferior à Alemanha, o PIB da China já é 10 vezes o PIB da Rússia. Então, a Rússia não é mais aquela potência que o Putin imagina. O Putin vive na ilusão que é China, Rússia, Estados Unidos. Não é, são duas potências mundiais, China e Estados Unidos. Então, e o Putin quer se manter no poder. Ele fez um belíssimo governo na primeira década de 2000, quando realmente ele reconstruiu uma Rússia totalmente destruída, humilhada depois da queda do Muro de Berlim, e depois ele entrou numa fase de decadência, se aliando às forças mais reacionárias possíveis, entre as quais a Igreja Ortodoxa da Rússia, nos últimos anos, e esse tipo, o nacionalismo e a religião se tornaram uma grande aliada para o Putin se manter no poder. Portanto, ele não pode sair da Ucrânia sem que ele possa dizer para o povo russo que conseguiu uma vitória, conseguiu emplacar um gol contra o Ocidente. Então, isso o Ocidente precisa entender. Ele precisa, por mais que pareça injusto, porque a guerra foi ilegal, mas, do outro lado, também é fato que nessa região do Donbass, a maioria da população tem uma afinidade, ou pelo menos tinha antes da guerra. Agora a gente não sabe exatamente como é a situação, mas tinha, até pela questão linguística, questão cultural, questão étnica, uma enorme afinidade com a Rússia. E a questão da Crimeia era a página virada. Atacar a Crimeia na Rússia, na cabeça do Putin, significa atacar o território russo. Quando você ataca o território russo, aí você vai ter todo o arsenal militar da Rússia contra você. Então, assim, imaginar possibilidades é possível. Agora, tem uma outra questão, Glauco, que é o resto do mundo, chamado resto do mundo. Índia, mesmo a China, mas Índia, África, América Latina, o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, fez também uma proposta para a paz, Emirados Árabes Unidos, ontem também fez uma
vai se encontrar com Putin, o emir para falar da paz. A Índia fez declarações fortes também ontem, quer dizer, fortes dentro da medida da situação da Índia, que é um aliado histórico aliado da Rússia, todos os armamentos, todo o equipamento militar da Índia, muito vem da indústria russa. Mas, sobretudo, é a grande questão até que ponto a China vai, enfim, vai ficar, vamos dizer, em cima do muro, em cima da grande muralha. Porque, como a Rússia é cada vez mais dependente da China, tanto pela venda de suas energias, como da compra de tecnologia, etc., etc., isso é a perspectiva da Rússia, porque a situação que se criou não tem volta. Vai ter uma nova cortina de ferro entre a Rússia e a Europa, mas o centro do poder antagônico ao Ocidente está em Beijing, não está em Moscou. Então, a China, em tese, ele tem muito poder objetivamente, embora a China nega, diz não temos tanto assim o que dizer, mas a Ucrânia é um país que faz parte desse enorme projeto da China, da Rota da Seda, a maior parceira comercial da Ucrânia antes da guerra, agora não sei, era sempre durante anos, era a China. Então, a Ucrânia é um parceiro da China. Então, não interessa, objetivamente, não interessa a China essa confusão, inclusive porque uma Europa em crise significa menos mercados de exportação para a China. Então, ou seja, eu consigo imaginar, sendo otimista, uma pressão por parte de vários países do mundo, uma mudança do governo no Brasil, com uma política externa, um país do tamanho do Brasil, parte do BRICS, com uma relação, enfim, que permite diálogo com a Rússia, que permite diálogo com a China. O Brasil pode, junto com o México, a Argentina, enfim, também ter um papel nessa busca de uma pacificação, porque essa guerra tem impactos no mundo todo. A gente falou da pobreza energética na Europa, mas no caso do terceiro mundo, você tem todo o problema de alimentos, etc. E detrás de uma escassez econômica real, você tem toda a especulação e o aproveitamento dessas grandes empresas que fazem rios de dinheiro, que é absolutamente também condenável, mostra a perversidade do sistema capitalista e seus interesses em guerra. Muitos interesses entrelaçados nesse conflito, né? Que, como você falou, Giorgio, não se resume só à Rússia e Ucrânia, nem só à Europa. Giorgio, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje e até a próxima. Sim, espero que na próxima, com Lula presidente, a gente vai falar do acordo de paz na Ucrânia e o fim da guerra. Vamos aguardar. Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais e Economia da Universidade Federal do ABC, integrante do Observatório da Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil, Giorgio Romano. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.